Então tá joia, tá gravando aqui já. Bom, gente, o assunto de hoje, deixa eu mudar a tela nossa aqui. O assunto de hoje, no nosso curso de Física Computacional, espera só um pouquinho, achei aqui a janela. Joia. Vai ser ajuste de curvas, interpolação e uma outra coisinha também chamada extrapolação, né? O que a gente vai tratar aqui? A gente vai tratar de trabalhar com dados experimentais, é uma parte da análise de dados experimentais, né? É uma coisa que vocês já devem ter usado muito aí nas disciplinas de laboratório, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem é que muitas observações científicas e também de engenharia, né, elas são feitas em experimentos nos quais as grandezas físicas vão sendo medidas, vão sendo anotadas ou gravadas, né? Atualmente, diria que é muito mais comum elas serem gravadas, né, automaticamente, algum dispositivo que vai fazendo a medida e já registra, né? E aí a gente tem uma quantidade grande de dados, né? Quando a quantidade é pequena, como nesse exemplo aqui, fica até mais fácil de tratar, né? Mas a gente vai aprender técnicas aqui que a gente consegue automatizar. Então você pode ter aí, por exemplo, nesse caso aí, né? A gente tem aqui, ó, dados de dureza dos grãos em função de sua dimensão, né? Parte de resistência de materiais, né? Então aqui o diâmetro dos grãos medido em milímetro, né? E a resistência, a dureza, desculpa, deles medidas em megapascal, né? E aí, para cada diâmetro, cada grão de um diâmetro diferente aqui, você tem uma dureza diferente, né? E aí você quer fazer uma análise disso daí, você quer saber, puxa, será que existe uma, uma expressão que represente a dependência da dureza do grão como função do diâmetro dele? Pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha uma expressão matemática. A gente adora que tenha, né? Nem que seja a princípio empírica, e mais tarde a gente acaba descobrindo, através de princípios, né? Qual realmente por que aquela expressão empírica é verdadeira, né? Por que ela vale? Bom, então as medições podem ser analógicas, ou seja, anotando, e aí você tem pouco ponto, ou digitais com um número muito grande de pontos, né? Frequentemente, os pontos são usados no desenvolvimento ou na avaliação de fórmulas matemáticas, equações que possam representá-los. Algumas já são esperadas, né, que deem certo resultado, mas às vezes o que a gente tem é uma coisa que surpreende a gente, e a gente quer justamente descobrir isso, né. Então isso é feito traçando, então traçado de curvas nas quais se assume uma forma de equação específica, com base ou não em algum tipo de teoria, e com a determinação dos parâmetros dessa equação. Então, isso que é interessante, né? A gente tem lá um conjunto de dados que você, a priori, já vem a partir de uma teoria qual que deve ser a dependência de uma variável com a outra, né? E aí isso é feito através de alguma equação específica, né? Essa relação é através de alguma equação específica. E qual que é o interesse? Aquela equação vai ter alguns parâmetros e você quer saber justamente quais são os parâmetros que melhor representam aquele seu conjunto de dados experimentais, né? Você quer encontrar os parâmetros. E aí é muito interessante, porque, por exemplo, você analisa materiais diferentes, cujos parâmetros dessa equação seriam diferentes, né? Aquilo que você está observando para um material e para o outro é a mesma grandeza, dependente de outra grandeza, né? A equação específica é a mesma, já que é o mesmo tipo de medida que você está fazendo para os dois materiais, só que os dois têm
vão ter conjuntos de parâmetros diferentes. Um caracteriza um material e o outro caracteriza um outro material, né? Só para dar um exemplo aqui, né? Então, ajuste de curvas e interpolação vai ser a nossa primeira etapa, né? Aliás, não. Hoje mesmo a gente vai ver um pouco de extrapolação. Mas vamos lá. Ajuste de curva é um procedimento do qual uma fórmula matemática, uma equação, é usada para produzir uma curva que melhor represente um conjunto de dados. E a interpolação é uma outra coisa. É quando quando são usados os dados experimentais na estimativa de valores esperado entre os pontos medidos, ou seja, você tem uma expressão, você tem lá um conjunto de dados, né? Mas o valor que te interessa não está entre os dados, né? O valor que te interessa está, por exemplo, entre um valor intermediário entre os pontos experimentais que você tem. Aí você faz uma interpolação e descobre qual que é o valor esperado, né, estimado para esse seu, para a variável que você está esperando, né, que você quer obter. Bom, e aí por fim tem a extrapolação, que a extrapolação é o quê? É a predição de como esses dados poderiam ser estendidos para além do intervalo no qual foram medidos, né? Então, por exemplo, você fez medidas ali para valor, vamos ficar lá naquele exemplo lá da dureza, né? Você fez medidas para grãos entre 5 milímetros e 25 milímetros, né? E você gostaria de saber, mas se o grão tivesse 40 milímetros, bom, mas eu só fiz medida de 5 a 25. Aí você pega e extrapola para além dos limites daquilo que foi medido, né? A partir da expressão de ajuste dos seus dados, você extrapola para além do intervalo que foi medido, tá? Hoje a gente vai fazer usar uma técnica de ajuste de curva e vai extrapolar o nosso resultado para além daquilo que a gente trabalhou, do conjunto de dados que a gente vai ter trabalhado, tá? Então vamos prosseguir aqui, ó. Visualmente aí entender qual que é a diferença de ajuste, interpolação e extrapolação. Então imagina o seguinte, que foram feitas medidas, né, de uma certa variável y como função de uma grandeza x, né, uma grandeza y em função da grandeza x, essa daqui é a variável de controle, né, essa daqui é de resposta, e aí o que você obteve foram esses pontinhos que estão em preto aqui, tá? Bom, aí você fala assim, bom, a tendência esperada é uma dependência linear. Ok, então vamos fazer um ajuste linear, né? Você esperava um comportamento linear de y com relação a x, então vamos pegar a equação da reta, né, e descobrir, né, se a equação da reta é a0 mais a1 vezes x, né, a mais bx, vamos descobrir quais são os parâmetros a e b que melhor representam esse conjunto de pontos. Ok, fizemos lá, descobrimos, deu essa reta aqui. Então essa reta representa o ajuste a partir de um modelo linear, ok? Se eu quisesse fazer a interpolação, eu usaria uma outra técnica, né? Por exemplo, um polinômio, né? Quero descobrir qual é o polinômio que passaria por todos esses pontos aqui. E aí, se eu quiser um valor intermediário, eu pego e coloco na equação daquele polinômio, só digo qual é o valor de x e descubro, ok? Bom, e se eu quisesse fazer a extrapolação a partir do meu modelo teórico que prevê uma dependência linear? Eu pego a equação da reta que eu obtive no ajuste e extrapolo, falo assim, eu quero saber para valores de x, para um valor de x muito pequeno, qual que seria o valor esperado de y. Pronto. A equação da reta vai te dar esse valor extrapolado aqui. Deu para pegar aí, conceitualmente, a diferença entre os três, gente? Ajuste, interpolação e extrapolação? Sim. Tranquilo? Bom, qualquer dúvida vocês vão me interrompendo aí. Vamos seguir.
Bom, então, ajuste de curva, né? Então a ideia é aquela, é um procedimento no qual uma fórmula matemática, uma equação, é usada para produzir uma curva que melhor representa o conjunto de dados. O anterior, a gente viu que era linear, né? Mas nem sempre vai ser. O objetivo é encontrar uma equação que possa fazer isso de forma geral, né? Então a função não tem que fornecer o valor exato em cada ponto experimental, né? Mas sim representar o conjunto de dados de uma forma satisfatória, o conjunto de dados de uma forma geral, né? Então, por exemplo, aquele conjunto de dados lá, de dureza versus tamanho do grão, né? Deu uma coisa aqui que não era linear, né? Aí qual que é a dependência vista daqui? Se D é o diâmetro e o sigma representa a dureza, né? Então uma constante que multiplica o diâmetro elevado a uma certa potência. Então a gente diz que isso daí seria uma expressão matemática, né, da forma lei de potência, né? Então um dos parâmetros aí, parâmetro m, é justamente a potência que você tem que levar o diâmetro, né? Então essa é uma das expressões frequentes que aparecem na física, tá? Então, veja que aqui, né, o ajuste foi feito a partir dessa expressão, chegou-se a esse melhor resultado, indicado aqui pela curva, né? E veja que ela não passa, talvez passe aqui, né, exatamente por esse ponto, talvez o primeiro ponto, né, mas não passa por todos os pontos. Não precisa passar, aliás, não precisa passar por nenhum, exatamente em nenhum dos pontos, mas deve representar o comportamento geral. Esse é o ajuste de curvas. E aí o que acontece, né? Em geral, qualquer medição experimental apresenta erros ou incerteza. Isso daí vocês devem ter visto lá. Vocês tiveram aula com o professor Américo sobre isso? Ele adora falar sobre teoria de erros, né? Então, quem já viu o Américo falando, teve uma aula muito boa sobre esse assunto, né? Bom, erro, incerteza, né? A procura por uma curva que passe por todos os pontos medidos, então não traria nenhum benefício, já que o próprio processo de medida já contém erros e incertezas, né? Então, o procedimento do ajuste de curvas é usado determinar os valores dos parâmetros ou coeficiente nas equações, como eu já havia dito, né? Isso pode ser feito com muitas funções diferentes, com polinômios, lei de potência, exponenciais, enfim, né? Esse aí o nosso exemplo foi dado, né? Então a gente chegou aí a uma lei empírica, que era essa aqui, né? Sim, mas como que a gente chegou? Olhando para esse dado aqui, chegou nessa lei empírica. Precisa, assim, ter muita experiência para chegar nisso daí? Tem que ter um pouco de noção do comportamento das funções, né? Se eu olhar para isso daí e falar assim, bom, isso daí tem cara do quê? Pode ser sei lá, poderia ter uma cara de uma exponencial, né? Ou talvez de uma lei de potência, né? Essas são parece uma hipérbole, assim, né? Poderia ser uma lei de potência, de fato, né? Aí você já desconfia. Mas a gente vai ver que tem técnicas para testar, tá? Em geral, o que é? A gente faz transformações transformações na variável y ou na variável x, ou tanto na x quanto na y, de forma que esse gráfico vira uma reta, né? E aí vocês vão falar, ahá, isso daí só pode ser uma exponencial, ahá, isso daí só pode ser uma lei de potência, né? Ahá, isso daí é um polinômio de segunda ordem. Dá para saber fazer esse tipo de coisa, ok? E aqui, bom, não vamos falar sobre interpolação por enquanto, vamos prosseguir aqui, vamos nos adiantar, né? Então hoje que a gente vai fazer, ó, ajuste de curva e vamos fazer a regressão linear através do método de mínimos quadrados, é o que a gente vai fazer hoje, ok? Nas próximas aulas, na próxima aula, aliás, a gente vai ver linearização de funções não lineares,
e polinômio de segunda ordem ou de ordem superior, tá? E aí, depois, numa outra aula, a gente vai falar sobre interpolação, ok? Bom, então vamos lá. Regressão linear por mínimos quadrados vai ser a nossa primeira etapa, ok? É uma técnica bacaninha, não é difícil de aplicar, e ela permite trabalhar não só com os casos lineares, como a gente vai ver. Tem várias outras funções que a gente consegue linearizar, ok? Bom, se só tivesse 2 pontos, tava ótimo, né? Olha lá, você pega e traça uma reta, dá o trem perfeito, assim. Né? Então, o que você quer? Você tem lá seus pontos experimentais, essa equação aqui, você quer descobrir qual é o A1 e o A0 dessa equação que melhor representa o conjunto de pontos. Esse é o objetivo, né? Então, olha lá, vários pontos aqui. E aí, como que escolher o A1 e o A0 para se chegar nessa reta aqui, ó? E como saber que essa reta representa a melhor reta? Que melhor representa o seu conjunto de pontos experimentais? Vamos usar algum critério aqui, né? Bom, você tem que ter alguma forma de avaliar, portanto, essa qualidade de ajuste, né? Então vamos ver o que está escrito aqui, ó. Um critério que mede quão bem uma função pode representar de forma aproximada o conjunto de dados é o número que quantifica a concordância geral entre os pontos pertencentes a esse conjunto de dados e a função utilizada, né? Então, a gente pode comparar duas funções diferentes, usadas no ajuste do mesmo conjunto de pontos, e tal critério pode ser usado para determinar os coeficientes da função que levem ao melhor ajuste. Ok? Então, uma ideia aqui, ó, a gente vai trabalhar com as ideias de erro, ou resíduo, né? O que é o resíduo? Vamos começar daqui, ó. O resíduo é a diferença entre cada ponto pertencente ao conjunto de dados e o valor da função aproximada. Então, olha aqui, nesse gráfico aqui, né? Em vermelho temos os pontos experimentais, e essa aqui, ó, seria a f de x, né, da forma linear aqui proposta. Seria essa daqui. Para um valor de A1 e A0, a reta vai ser essa aqui, um certo valor de A1 e A0. Ok. Então, o que seria o resíduo? É a diferença, né, entre a f calculada no ponto x1 e, desculpa, a f calculada para x1 e o ponto experimental x1, y1 é o resíduo R1, tá? Aqui, ó, essa diferença é o resíduo R2, R3. E aí você vai, né, para os N pontos, Rn. Né? Então, o que você tem aqui? Esse R1 é negativo, o R2 é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Né? Então, essa é a ideia de resíduo. E aí você pode ter o erro total, que seria o quê? A soma dos resíduos. Né? Isso daí seria o erro total. Você propôs isso daqui, e ao propor essa reta, a ela corresponde um erro total, dado por essa expressão aqui, né? O que é? A diferença do ponto experimental menos o ponto calculado a partir da reta proposta. Tranquilo, gente? Vamos prosseguir. Bom, então esse aqui, né, o erro total. E aí, olha que interessante aqui, né? Tá vendo esses 4 pontos aqui, né? A pessoa pode chegar e propor essa reta aqui, né? Então imagina que esses são os seus 4 pontos experimentais, né? Esses daqui são os resíduos, então, ó, R1 e R2 serão negativos, R3 e R4 serão positivos, não é isso? E olha que o R2 tem o mesmo tamanho do R3, né? Que se eu somar R2 com R3, deve dar zero, muito próximo de zero. E R4 com R1 também deve... Puxa, aí eu vou ter um erro total praticamente zero. E, francamente, vamos concordar que essa reta proposta aí não representa muito bem os pontos, né?
que vocês mudariam nessa reta proposta aí para tornar ela mais representativa aí? Vamos pensar em termos de A1 ou A0, né? O que com certeza está errado aí? O valor do A1 ou o valor do A0? Do A1, né? Uhum, que o A1 te dá a inclinação aí, né? Então, era para se esperar uma coisa mais retinha, assim, deixa eu ver isso aqui. Uma coisa mais assim ia ficar bom, né? Olha lá. Talvez assim ficasse bom, né? Mas o erro total está dando zero. Essa forma de calcular o erro total aí não me parece boa. Vamos ver aqui o que dá para pensar, né? Pronto, a gente podia fazer uma mudança simples, que é, vamos pegar a soma dos módulos dos resíduos. Aí sim. Aí esse falso erro zero aqui fica eliminado, né? Todos seriam positivos, e aí você quer minimizar isso daí, né? Então esse erro total seria calculado dessa outra forma, mais conveniente, mais realista, né? Bom, então de novo, vamos pegar aquele conjunto de dados lá, e aí a gente vai ver que para uma reta proposta e a outra reta proposta, as duas que aparecem aí, né? A gente teria uma mesma soma do erro total. O que acontece? A reta mais inclinada, ela passa mais perto do ponto 2 e do ponto 4, né? E a reta menos inclinada passa mais perto do ponto 1 e do ponto 3. E as duas teriam, né, se você fosse somar o módulo dos resíduos, as duas teriam a mesma soma, né? Bom, aí uma outra proposta é a seguinte, ó, utilizar o erro global, que seria a soma do quê? Do quadrado de cada resíduo, né? Ou seja, pegar essa diferença aqui entre o ponto experimental e aquele calculado pela equação da reta, né? Elevar ao quadrado e fazer a soma, ponto a ponto, né? Esse daí seria o erro global. Qual que é a vantagem de usar esse tal de erro global aí? O erro global é sempre um número positivo, resíduos positivos e negativos não se cancelam, né? Por quê? Porque a gente está elevando ao quadrado. E, além disso, resíduos maiores têm um efeito relativamente maior, um peso maior no erro total, né? Então, evita que você faça uma reta aqui, tenha resíduos muito grandes aí, sem que eles pesem muito, né? Então, esse erro global leva em conta isso daí. Então, tá. Então, isso daí parece ser a melhor opção, né? Então, a regressão linear por mínimos quadrados, por isso que ela tem esse nome, né? Mínimos quadrados, é um procedimento no qual o coeficiente A1 e A0 da função linear y igual a 1x mais A0 são determinados de tal forma que essa função leve ao melhor ajuste de um determinado conjunto de pontos, ok? O menor erro total vai ser daquele da reta ideal, ok? Por mínimos quadrados. Então é isso daqui, ó. É assim que você calcula, né? O erro global para n pontos. E você quer minimizar, você quer achar qual é o valor de A1 e de A0 para o qual essa soma aqui teria o mínimo valor possível. Muito bem. A gente está com um problema aí de achar o mínimo, né? Achar o mínimo. Quais são os parâmetros que a gente pode escolher aí? Quais são, para a gente, né, os parâmetros que podem ser mudados aí, alterados, para que esse erro global tenha o valor mínimo, para a gente encontre o mínimo? Xi e YI se refere aos nossos valores experimentais, medidos, né? O que a gente está querendo achar é a melhor reta, ou seja, os parâmetros A0 e A1. Ok? Então a gente quer
o valor do parzinho A0 e A1 que minimiza esse erro global, certo? Então, problema de minimização, o que a gente faz? Bom, essa função E depende para mim de A1 e de A0, então eu pego e faço a derivada dela em relação a A0 e igual a zero, eu vou achar um ponto de extremo dessa função, né? Ah, mas como é que eu vou saber que não é o valor máximo? Porque é o seguinte, gente, não tem um erro máximo, né? O erro, você pode sempre cometer um erro pior. Pode sempre obter uma reta que se afasta infinitamente do seu ponto, né? Seus pontos experimentais. Por exemplo, se você escolher o A0, que é o termo independente, como infinito, pronto, aí você achou o máximo, né? Então, se você achou o zero dessa derivada e dessa daqui, né? Então você com certeza achou o ponto de mínimo. Tá ok, gente? Ok. Então, aqui derivando nessa expressão em relação a zero, chegamos a isso, e derivando essa mesma expressão em relação a A1, chegamos a isso. Queremos igualar tanto uma quanto a outra a zero. Vamos ver como evolui daí, né? Então tá aqui, essa e essa. Bom, 2 aqui, gente, na frente, esse menos 2 na frente de cada um não vai fazer diferença se eu quero saber então quando que essa soma, né? Somatório é zero, quanto que esse outro somatório é zero. Esse somatório aí, né, gente, por exemplo, aqui em cima poderiam ser 3 somatórios, né? Olha lá. Aqui, não esquece o menos 2 aqui. Então, você tem aqui, ó, somatório de 1 até n de A0. Isso daí vai dar n vezes A0, né? Somatório de A1 vezes xi. Então, vai dar A1 vezes o somatório de xi, né? E, que mais? Faltou esse termo aqui, né? Que desculpa, esse termo aqui, que vai ser simplesmente somatório de yi, né? Então, levando em conta os sinais aqui, dá para escrever dessa forma. A mesma, agora vamos ver como é que fica para essa outra equação, vai ficar assim, né? Então tá ok. Olha que interessante, gente. Nós queremos descobrir o valor de A0 e de A1. Eu tenho aqui a primeira equação, n multiplicando a 0, esse somatório multiplicando a 1, igual a um resultado aqui que dá um número, né? É um número vezes a 0, mais um número vezes a 1, mais que é igual a um número. Aqui embaixo a mesma coisa, um número vezes a 0, mais outro número vezes a 1, igual a um número. Com isso daqui, gente, eu tenho um sistema de equações lineares, né, em A0 e A1. Duas equações, duas incógnitas, a gente consegue resolver exatamente, tá? A1 vai ser dado por essa expressão, e A0 por essa expressão aqui. E aí o que aparece nessa expressão são os somatórios, né? Aqui eu tenho o somatório dos valores de y, somatório dos valores de x ao quadrado, o somatório do produto cruzado aqui, né, xy, e aqui você vai ver que são os mesmos somatórios se repetindo aqui, tá? Então, na verdade, o que eu tenho que fazer para descobrir qual é o valor de A1 e A0 que me dão lá a equação da reta, é fazer os somatórios e combiná-los. Uma certa combinação vai me dar o valor de A1, uma outra combinação aqui desses somatórios me fornece o valor de A0. E eu vou descobrir exatamente o valor de A0 e exatamente o valor de A1, que minimizam o erro global e me dão a melhor reta de ajuste. Fez sentido aí, gente? Alguma Sim. dúvida? Não. Tranquilo, né? Então tá, então vamos fazer. Aqui está a nossa expressão, né? E aí, para simplificar, vamos chamar de SX, SY, SXY e SXX. Não aparecem outros somatórios aqui, ó. Pode olhar que não aparece nenhum outro somatório além desses daqui. Somatório em x, dos valores de x, dos valores de y,
do valor do produto cruzado e do valor de x ao quadrado. Ok? E aí, calculando, né, esses somatórios, o A1 fica desse jeito e o A0 fica desse jeito. Pronto. Isso daí deve ser facinho de programar, né? Isso deve ser fácil de programar, isso também, isso também, isso também. E aí é só colocar uma expressão para A1 e uma outra expressão para A0. E resolvemos o nosso problema, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Determinação da temperatura do zero absoluto. Opa, legal, gostei. Lembra, vocês fizeram já Física 2, né? Todo mundo já fez Física 2? Sim. Sim. Uhum. E vocês viram lá o termômetro de gás, né? O termômetro a gás, que você associava valores, você tinha uma dependência linear, né, entre pressão e temperatura, né? E aí você conseguia calibrar o termômetro a gás, né? E você via que para densidades muito baixas do gás, né, uma quantidade muito baixa de gás, você conseguia até extrapolando, assim, você chegava lá no zero absoluto, né? Ou seja, quando a pressão fosse zero, a gente teria a menor temperatura possível, né? Muito bem, a gente vai fazer uma brincadeira parecida aqui hoje, só que a gente não vai chegar perto do t igual a zero, experimentalmente, né? A gente vai fazer a extrapolação. Então a gente tem aqui, ó, para um certo gás, para valores controlados de temperatura, foram feitas medidas de pressão. Ok? O nosso objetivo aqui é esse, ó, extrapole os dados e determine a temperatura de zero absoluto, T0, né? Isso pode ser feito seguindo os seguintes passos. Primeiro, trace um gráfico dos dados experimentais, né? P versus temperatura. Então, as temperaturas, né, vão de 0 até 100, porque ele usou um banho térmico aqui em água, né? E aí não teve como passar de 100 graus Celsius aqui. Aliás, isso deve ter sido feito no nível do mar, né? Porque aqui em Ouro Preto a gente não conseguiria chegar nos 100 graus Celsius. Mas enfim. Opa, pulei demais aqui. Então tá, ó. Então vamos lá. Esses são os valores de temperatura. Se for lá no Python, a gente vai escrever desse jeito aqui, né? NP do NumPy, né? Arrange de 0. Ao invés de colocar até 100, vai de 0 a 100, né? Eu coloquei assim, de 0 a 101, de 10 em 10. Por quê? Se eu colocar de 0 a 100, de 10 em 10, ele nunca pega o último valor, né? Então, eu coloquei até 101, porque assim ele pega o 100. Né? Eu poderia ter colocado até 110, que dava a mesma coisa, mas o 101 eu tenho certeza. Isso é uma trapaçazinha aqui. Assim, não é trapaça, né, gente? Tem fundamento numérico, né, para fazer isso daí. Bom, e aqui os valores de pressão, não tem jeito, né? Os de temperatura igualmente espaçado, dá para fazer assim, mas de pressão não, a gente tem que colocar ali 0,94, 0,96, tem que digitar mesmo aqui, né? E aqui a gente pega e plota, ok? Bom, vamos ver que cara que fica esse trem aqui. Fica assim, ó. Olha lá, era esperado mesmo, né? Uma dependência linear. Temos aqui uma dependência linear. Dá para concordar, né? Que é bem linear o negócio aí. Tá joia. Então vamos lá para a segunda etapa. Né? Já confirmamos aí que o negócio é linear. Então vamos lá, segunda etapa. Use a regressão linear por mínimos quadrados para determinar a função linear na forma P igual a 1T mais A0, que melhora esse ajuste aos pontos do conjunto dos dados. Né? Então, primeiramente, ele quer que a gente calcule os coeficientes manualmente.
usando apenas os 4 pontos, que seriam aqueles para as temperaturas de 0, 30, 70 e 100 graus Celsius, né? 0, 30, 70 e 100. Mais ou menos igualmente espaçado ali no intervalo de valores que a gente tem. Ok? Isso daí a gente vai fazer manual. E aí depois ele fala para escrever uma função no MATLAB, mas a gente vai escrever com o Python mesmo. Ok? Então tá joia. Vamos fazer essa primeira parte que é manual? Vamos. Então esses são os pontos que a gente vai usar, né? Temperatura 0, pressão é 0,94, esse daqui, cadê o outro? É 30 graus, com 1,05, 70 com 1,17 e o 100 com 1,28. Os valores de pressão estão em atmosferas, né, gente? Então tá. Os coeficientes A1 e A0 vão ser obtidos daquela forma, né? Primeira coisa, a gente vai fazer, descobrir quanto que vale SX, SY, SX, X e SXY, né? SX é somatório dos valores de X. Então pega lá, X pra gente é o quê? Temperatura. Y é pressão, né? Aqui, 0 mais 30 mais 70 mais 100, 200. 200 graus Celsius, aqui é a soma do X, né? Soma dos Y. Aí pega e soma os valores de pressão. Deu aquele 4,44. E aqui, de x ao quadrado. Pronto. 0 ao quadrado, bababá, 15.800. E o produto cruzado XY, né? Somatório deles, deu aqui, ó. 241,4. Então, vamos relembrar que o A1 é obtido dessa forma, né? N, no caso, gente, são só os pontos que a gente está levando em conta. Estamos levando em conta só 4 pontos, né? Então, tá aqui, ó. 4 vezes SXY menos SX vezes SY. Então, chegamos aqui ao valor do A1. E aqui, ao valor do A0. Já temos a equação da nossa reta, que lineariza, né? A partir desses 4 pontos aí, é a melhor reta para representar o nosso conjunto de pontos. Ok? Então, essa seria a equação da reta. Dá até para traçar, se quiser, plotar lá junto essa reta aí. A reta A1T mais A0, né? Com esses valores que a gente obteve aí. E agora vem a segunda parte, né? Que é fazer o programinha. Então, vamos fazer essa segunda parte lá no nosso notebook de Python. Então, deixa eu mudar a cena aqui. Opa, não é, isso aqui é a agenda, né, gente? Vou mudar aqui para o notebook de Python. Poxa, o negócio caiu aqui. Vou dar um dismiss aqui. Ah, já está aberto aqui, ó. Pronto. Fechar isso, só para não confundir a cabeça da gente. Então tá, ajuste linear. Esse é o exemplo 5.1 daquele livro que eu disponibilizei lá, tá, gente? Bom, então, essa parte aqui é aquela para plotar os resultados, né? Plotando o resultado. E aí uma novidadezinha aqui, né? O X-label e Y-label, né? X-label, Y-label. A gente coloca título, né? E aí você pode escolher o tamanho da fonte, para ficar mais legível. Então vamos dar um Ctrl Enter aqui. Pronto. Olha lá, igualzinho estava lá, né, gente? Ótimo. E agora vamos criar a nossa função regressão linear, né? Essa função aqui, ó. Ela vai ter como argumentos de entrada os valores experimentais x e y. No nosso caso, os valores de x serão temperatura, né, e y, pressão. E aí calcula os parâmetros A0 e A1 para o conjunto de valores x e y fornecidos, né? Então tá aqui, ó.
def regressão linear, parâmetros de entrada x e y. Né? O que ela vai ter que devolver como saída? Pergunta para os universitários. Os valores de entrada serão os valores experimentais, x e y. O que ela tem que devolver, essa função regressão linear? O que é desejável que ela devolva para a gente, a partir dos dados x e y? Bom, se eu quero obter a regressão linear, né, gente, eu quero obter o valor de A0 e de A1, certo? Então, muito bem. Bom, a primeira coisa que vai ser feita, gente, é testar aqui, né, nx, olha lá, eu quero saber quantos elementos tem no vetor x, e ny, quantos elementos tem no vetor y. E aí eu vou fazer o teste. Se nx for diferente de ny, aí pronto, aí deu erro, né, gente? O número de elementos em x precisa ser igual ao de y, você pega e printa isso na tela, né? E como valores para o A1 e o A0, você coloca a mensagem erro, simplesmente. Não dá nenhum valor numérico, né? E aí, ele não vai executar essas instruções, né? Ele vai direto aqui para o final com o comando return. Então, ele vai retornar os valores de A0 e A1, que vão ser mensagens de erro, pura e simplesmente, né? Agora, passou pelo teste aqui, se não é diferente, porque é igual, né? Então, nx e ny tem o mesmo número de valores, tamanho, né? Mesmo tamanho. E aí a gente calcula os somatórios, pá, pá e pá. Isso é muito fácil no Python, né? É só fazer isso. E aqui, calculando o A1 e o A0 através daquelas expressões que a gente viu lá, quando minimizou a função erro global, né? Pronto, e aqui ele vai retornar os valores de A1, A0 e A1, ok? Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui para... Pronto, carregamos essa nossa função aqui. A função chama regressão linear e tem como argumentos os valores dos pontos experimentais, né? Então, vamos utilizar aqui a função regressão linear com nossos valores experimentais, que são de temperatura e pressão. Então, olha lá, ó, A0, A1 vai ser igual a quê? Aplicar regressão linear em T e P. Pronto, e aqui, a linha de baixo, estou só pedindo que ele imprima na tela, né, os valores de A0 e A1. Pronto, obtivemos esses valores aqui, ó. Bom, se eu for ver os valores que ele tinha obtido, a partir daqueles 4 pontos, será que deu muita diferença aqui? Olha lá, deu 0,003345. Quanto que deu no valor do A1 lá? O valor do A1 deu 0. Cadê? 0,34, até aí deu igual, né? Depois dá uma diferença aqui. E o valor do A0 dá aqui 0,9336, né? Quanto que dá o calculado agora a partir de todos aqueles pontos? Oh, desculpa, esse foi calculado todos os pontos, aqui 0,9428, deu um pouquinho diferente aí também, mas não foi tanta diferença, hein? 4 pontos já deu um valor aproximado bom aí. Bom, e agora, gente? Os valores de A0 e A1 foram obtidos. Eles representam o coeficiente da reta de ajuste linear, né? Pressão, função da temperatura, dado por essa expressão aqui, para o nosso conjunto de dados. Então vamos plotar os nossos dados conjuntamente com a reta de ajuste. Então tá aqui, ó. Esse era o jeito que a gente plotava os dados, né? Eu só acrescentei um label aqui para identificar, né? Esse aqui serão os nossos pontos experimentais. Então, plotar T e P com asterisco vermelho, né?
E agora os pontos para a reta de ajuste. Eu vou pegar só 2 pontos aí, né, que são nos extremos, ou seja, para a temperatura igual a 0 igual a 100, né, a primeira e a última temperatura, e calculo aqui, ó, os valores de PA. TA seriam essas temperaturas e PA as pressões correspondentes, né? Vou usar a equação do ajuste aqui, ó, para calcular esses valores de pressão. E agora eu ploto também isso daí, ó, como uma reta azul, né? Essa é uma reta tracejada azul, com o label ali, ajuste. Vamos mandar plotar aqui, calcular e plotar. Tá aqui, ó, essa é a reta azulzinha, bonitinha, né? Ela tá boa essa reta aí, né? É a melhor possível. É a melhor possível a partir do princípio do método dos mínimos quadrados. Ficou bacana, gente? O que vocês acharam? Sim. Satisfatório, né? Eu gostei. Bom, e agora vamos fazer a nossa extrapolação? Agora vamos extrapolar. Não sei se vocês estão vendo direitinho, então no Presentation Mode. Agora vamos extrapolar. Ah, gente, peraí que eu não sei se eu estou mostrando o... não estava mostrando o resultado para vocês. Agora sim. Aqui, gente, desculpa, ó. Aqui plotando os dados, né? Depois eu calculei os pontos para gerar a reta, né? E plotei esses pontos, né? Então, os pontos foram com temperatura 0 e 100 e calculei os valores de pressão a partir da equação de ajuste, né? Aí foi assim que eu obtive essa reta azulzinha aqui. A partir de 2 pontos, né? Esse ponto no começo e esse ponto no fim, suficiente para traçar essa reta aí. E agora a gente vai fazer a extrapolação. Por quê? A gente quer extrapolar para o valor de pressão P igual a zero e obter o valor estimado em graus Celsius, né, para a temperatura do zero absoluto, que é quando a pressão do gás chegar a zero, né? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Plotar os pontos experimentais que já temos e vamos acrescentar uma reta extrapolada agora. Essa reta terá 2 pontos extremos. Um para a temperatura menos 300 graus Celsius, que é fictícia aí, né, gente? É só para ficar uma reta extrapolada, tá? E outro para 100 graus Celsius, que é o final lá do nosso intervalo, né? Então, extrapolamos para temperaturas muito, muito mais baixas do que aquelas que foram medidas, né? A menor temperatura medida era 0 graus Celsius. Bom, e os respectivos valores de pressão vão ser calculados pela equação de ajuste nossa, né? Então, vamos lá. Aqui são os nossos valores experimentais, né? E aqui para o extremo da reta, né? Da reta de extrapolação. Então, aqui, ó, os valores de temperatura, menos 300 e 100, e os valores de pressão vão ser calculados aqui, ó. Vai ter um valor para TI igual a menos 300 e TI igual a 100. E aí peço para plotar os pontos experimentais aqui, né? E aqui a reta de extrapolação, TI e PI, vai ser uma reta, o K é preto, tá, gente? Então vai ser uma reta preta aqui. Vamos ver como é que ficou? Olha lá, ó. Vermelhinho aqui, nossos pontos experimentais, e a reta lá, né? Começa aqui no menos 300 e vai até o 100. Essa reta extrapolando, né? O que eu quero? Eu quero saber aqui, ó, para pressão igual a 0, quanto que vai dar o valor de temperatura, né? Então, eu sei que está aqui entre menos 250 e menos 300, né? Quer usar aqueles métodos que vocês aprenderam lá do confinamento, né? Ou como é que chamava aquela bisseção, método da bisseção? Dá para usar, mas não precisa, tá, gente? Por quê?
Porque o nosso ajuste, né, ele deu essa equação aqui, me deu os valores de A0 e A1. Eu quero descobrir, quando P for igual a zero, qual é o valor de temperatura, né? Então, P0 vai ser zero, quero descobrir qual que é o valor de T0. Então, se eu pegar aqui, ó, né, 0 igual isso daqui, né, então T0 vai ser igual a menos A0 dividido por A1. Seria isso aqui, né, menos A0 dividido por A1. Então, eu vou descobrir aqui quanto que vale o T0. Então, cálculo de valor de... Eu não consegui fazer imprimir em LaTeX aqui, um dia eu vou descobrir. Né, então, faz essa conta, quanto que deu? Menos 273,14 graus Celsius. Tá bom para vocês? Vou acrescentar aqui, ó. Grau Celsius, para ficar bonito. Eu não sei se tá bom para vocês, para mim tá bom. Qual que é o valor esperado, gente? Menos 273, né? Tá bem razoável. Uhum. Tá ótimo, né? Se não me engano, é menos 273,15, se não me engano, né? Tá? Menos 273,14, tá excelente. Então, gente, esse é o superpoder que vocês ganharam hoje. E o professor foi bacana, né? Depois eu vou disponibilizar lá esse notebook, né? Porque ele já deixou a funçãozinha pronta aqui para vocês. Opa, o professor está ficando com o coração mole agora. Não é exatamente isso. É que essa funçãozinha vai permitir que vocês resolvam problemas desse tipo, né? Mas vão ser a base para os próximos problemas que a gente vai trazer, que são problemas. Primeiro, a gente descobrir qual é a expressão que pode representar o nosso conjunto de dados quando ele não for linear, né? Quando a dependência não for linear, a gente vai tentar linearizar de alguma forma. E aí, uma vez linearizada, a gente pode usar essa funçãozinha aí, regressão linear, para resolver nosso problema, né? Que aí vai ter uma etapa a mais. Eu até vou falar rapidamente aqui para vocês. A gente tem tempo, né? Que dá para a gente falar aqui. Então, deixa eu mudar aqui de tela. Que é a parte de linearização. Né? Só ver uma coisa aqui, gente. Altura da página aqui. Então, linearização de equações não lineares. Olha que bacana. Oi? Professor. Diga. No último slide, no anterior, que tem aquele que você fala para a função retornar a 0 e a 1. Uhum. Como que eu chamo só o A0 ou só o A1? Você quer obter só o A0 e só o A1? Bom, porque a função ela vai retornar A0 e A1, sempre os dois ao mesmo tempo. Sim. Vamos até pro... E aí eu tô tendo um pouco de dificuldade em trabalhar só com uma das respostas da função de cada vez. Se eu quiser operar o A0 ou operar o A1, por exemplo. Tá, não tem jeito. Do jeito que a gente criou aqui a função, né, ela retorna os dois. Né? Então, o que você pode fazer é assim, isso aqui te dá o resultado, né? Aí você pode pegar só o valor do A0, assim, né? Então, você pode dar um print A0, por exemplo. Não sei se é isso exatamente que... vou colocar aqui naquele jeito format, né? Tá certo isso? Acho que tá. Pronto, ele deu só o valor do A0 aqui, né? Então, são duas... Foi atribuído para a variável A0 um valor, para a variável A1 outro valor, né?
A gente obtém as duas ao mesmo tempo, e dá para resgatá-las separadamente. Ok, então se eu quiser fazer uma conversão de unidades, por exemplo, o A0 e A1 têm unidades diferentes, né? Mas se eu fizer uma resposta em Fahrenheit, lá, Uhum. aí eu consigo operar os dois separados. Consegue sim. Desde que você faça isso aqui, né? Na hora de usar a função regressão linear, que vai te dar como resultado duas coisas, então pede para escrever aqui em duas variáveis. Atribuir, né, a duas variáveis. E essas duas variáveis têm que ter o mesmo nome das variáveis que estão dentro da Não, função? não precisa não. Por exemplo, a gente poderia ter chamado aqui de A e B, né? A e B, pronto. Fizer aqui. Ah, é que ele já tinha calculado o valor de A, né? Pedi aqui para ele imprimir o valor de B. Pronto. Não, o valor de A. Pronto. Imprime o valor de B. Pronto. Né? Não precisa. Você vê que assim, nunca precisa ser igual ao que foi colocado aqui na função, né? Por exemplo, aqui chama x e y, né? As variáveis de entrada. E eu chamei a função com t e p, né? T vai fazer o papel de x e p vai fazer o papel de y. Nunca precisa ter o mesmo nome, tá? Entendi, obrigado. Bom, e aí, gente, só para a gente continuar aqui, essa questão da linearização é bacana, né? Olha só, isso daqui não é linear, né? Y igual a B, x elevado a m, isso daí não é linear, isso daí seria uma dependência de qual tipo? Tipo lei de potência, né? X está elevado a uma potência. Essa daqui, ó, se eu pegar essa expressão e tirar o logaritmo, né? Ou seja, o logaritmo de y é igual ao logaritmo do lado direito aqui, né? Então, o logaritmo do lado direito, aí tem aquelas coisas, né? Logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, né? Então, vai ficar logaritmo de b mais logaritmo de x elevado a m, mais logaritmo de x elevado a m é m vezes logaritmo de x. Né? E aí, olha que legal. Olha que legal, porque eu tenho aqui os dois parâmetros que me resolveriam o problema, né? M e B. Me dariam como que y depende de x através de uma lei de potência. E aqui aparece o M multiplicando ln de x e o B, o ln de B como independente, aqui um termo independente, né? Ou seja, se eu chamar M de A1, ln de x de xão, ln de yzão e ln de b de A0, eu tenho uma equação linear. Era uma lei de potência que, aplicando ln dos dois lados, se tornou uma equação linear. Eu linearizei o meu problema. Né? Então, aquele caso lá da dureza como função do tamanho de grão, dá para linearizar dessa forma, olha só que bacana. Né? Mas aí o que você pega? Você pega os seus dados experimentais, seus valores de x e de y, aplica ln neles, né, e vê se dá um comportamento linear. Se der linear, então é porque lei de potência resolve o seu problema, representa o seu problema, né? E aí você vai descobrir quais os valores de A0 e de A1 usando a funçãozinha que a gente acabou de criar. Regressão linear que chama, né? E aí, uma vez com o valor de A0, você usa essa relação aqui para descobrir qual é o valor de B. Uma vez obtido o valor de A1, é o próprio valor do M, né? Pronto. Então, ó, lei de potência, aqui exponencial, aqui função inversa, né? É uma dependência que não é linear, é o inverso de uma dependência linear, né? Para todos esses casos aí é possível linearizar. Então aqui uma tabelinha, né? Isso, essa aqui a gente já viu, né? E aí é o seguinte,
Aqui, você vai obter A1 e A0, né? Mas o que você quer saber é o valor de M e B. Pronto. Então, você tem que fazer a transformação aqui, ó. Valores para a regressão linear por mínimos quadrados. Em vez de usar os valores de x e de y, você vai usar logaritmo de x e logaritmo de y, né? Então, primeiro precisa fazer essa transformação aqui. E aqui, ó, na última coluna da tabela, assim, gráficos onde os dados medidos parecem se ajustar a uma linha reta. Então é o seguinte, gente. Se você tem lá um conjunto de dados, aplica logaritmo de y e logaritmo de x e dá um comportamento linear, é porque a equação que representa o seu conjunto de dados é essa daqui, uma lei de potência, né? Então, se você fizer o gráfico, você vai ter que fazer um gráfico log em x ou log y, né? Se for uma exponencial, o que vai acontecer aqui, ó? Se essa expressão, e eu aplico a ln dos dois lados, eu vou ficar com uma relação assim, né? Então, agora, olha só, a relação de linearidade não é mais de ln de y e ln de x, é ln de y e x, né? Então, você vai ter que fazer um gráfico de escala logarítmica em y, né? E escala linear em x. Aí você vai ver, se der linear isso, então é porque você tem aqui uma dependência que é uma função exponencial. E aí você vai descobrir os valores de A1 e A0 que vão te levar aos valores de M e B envolvidos ali na expressão, né? Aqui é uma relação exponencial também, gente, só que a base não é o número E, né? O número 10 aqui, ó. A ideia é a mesma, só que ao invés de usar logaritmo, você vai usar log na base 10, né? E aí vai dar uma reta quando você tiver, se você aplicar log em y mais x sem o log e der uma reta, dependência também é exponencial na base 10, né? E aqui, quando for inversa, o que você vai fazer? Você inverte y aqui, você fica com a relação linear, né? Então, você vai precisar da inversa de y, e o x não precisa modificar. Se você fizer esse gráfico aqui, e os seus valores puderem, né, mostrarem um comportamento linear assim, dá para ser aproximado por essa relação aqui. E aí, a ideia é mesmo, né? Aplica a funçãozinha, descobre os valores de A1 e A0, e a relação com os parâmetros M e B da equação de ajuste ali, né? Original, vão ser dados por essas relações aqui, né? E por último aqui, gente, essa relação aqui, né, que é mx dividido por b mais x, né? Aí você tem que fazer a inversa tanto de y quanto de x para obter uma relação de linearidade. Também vai dar, né? E aqui, quem vai te dizer se o seu conjunto de dados seria representado por uma equação desse tipo, é você plotar os gráficos ao invés de x e y, inverso de y, inverso de x, né? Se der uma reta, então é porque isso aqui, essa é a expressão que representa os seus dados. Ok? Aí mais para frente eu vou passar uma tarefinha para vocês que é conjuntos de dados assim que vocês vão ter que descobrir qual é a expressão que representa eles, né? E aí linearizar essa expressão e obter o ajuste e depois plotar, né, a funçãozinha junto com os dados. Ok? Aqui tem até um exemplo. Nesse caso aqui é um circuito RC, né? A gente já sabe que, teoricamente, a dependência é assim, né? É uma dependência exponencial. Na hora que você fechar a chave aqui, né? Vai carregar o capacitor, né? Desse jeito aqui. Ah, tá, ele tá falando sobre VR, assim, né? Desculpa, não é a tensão no capacitor. Tava achando estranho aqui, né? Porque isso aqui não... Isso aqui cai a zero, né? O que vai cair a zero é a tensão no resistor, porque começa passando muita corrente, e aí, à medida que
satura aqui o capacitor, não passa mais corrente, né? Por isso que a corrente cai a zero. Enfim, aqui estão os valores medidos ao longo do tempo, né? Para o valor de VR. Vai dar uma reta isso daí? Não. Dependência é exponencial, né? Deve dar uma coisa assim. E então, a gente vai conseguir fazer isso daqui, tá? Então, segurem-se nas cadeiras aí, aguardem até a próxima aula para a gente fazer isso daí. Ok. Vai Tá, ser gente. quinta-feira síncrono de novo? Quinta-feira, não, vou deixar gravado, tá, gente? Tá. Quinta-feira eu vou deixar gravado para vocês. E é isso, por enquanto é isso, não vou dar mais spoiler não. Gente, vocês comecem lá a fazer o projetinho, né? E qualquer coisa vocês vão entrando em contato. Né? Eu deixei um monte de instruções lá, eu sempre acho que as instruções vão ser suficientes, mas sempre sobra dúvida, né? É natural. Ok, gente? Perguntas? Essa atividade que você comentou hoje, você vai Uhum. colocar lá no Moodle também? Vou colocar no Moodle também. Beleza. Mas vai ser para depois do projeto, né? Vai ser para depois do projeto. Ok. O projeto está para que data mesmo, professor? Tá pro dia 8, se não me engano, não é isso? Dia 8, beleza. Você tinha colocado lá 6, mas eu acho que... 6, isso, é dia Não, 6 mesmo. Mas a gente tinha comentado, agora eu não sei, eu acho que era 8 mesmo, eu ia até te perguntar sobre isso. Porque 8 é feriado, né? Não teria problema ser dia 8, né? Mas... Põe dia 7, 11h59. Pronto. 7, 11h59. Boa. Então tá combinado. Tá joia, gente? Aí essa aula vai aparecer lá para vocês, né? Vocês vão receber ela por e-mail. Fica gravada lá. Mas de todo jeito eu vou disponibilizar como é que chama? O notebook dessa aula, tá? E deixa eu perguntar, vocês querem o notebook que eu não disponibilizei, agora que eu tô lembrando. Eu não disponibilizei o notebook de método de secante nem método de Newton. Vocês querem que coloque lá? Tem necessidade? É bom, né? Porque aí já... Bom, né? Então tá. Tá joia, gente. Um abraço. Vamos nos falando. Beleza, Felipe, obrigado. Até mais. Falou, abração. Falou, tchau para todo mundo, até mais.